Você, qual o seu nome? Guilherme. Guilherme, junte as suas coisas, saia da minha sala e não volte nunca mais. Fora! E fecha a porta. Bom, agora a gente pode começar. Para que servem as leis? A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, tudo bem com vocês aí, irmãos? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem se tornado preocupante entre alguns irmãos, obviamente. Se é um assunto, até fala que é denúncia grave, Guarulhos, denúncia grave. A gente vai entender essa situação sobre a gravidade, né, desse assunto, que embora ele seja algo que parece pouca coisa, né, para se falar, mas ele traz mais reflexão a outras coisas. Por exemplo, o que a gente pode ver, né, essa situação toda, para deixar bem claro, irmãos, é uma coisa que eu penso, não é o que você deve levar como regra ou que eu estou impondo alguma coisa na palavra de Deus, né? Eu vou falar aqui o que eu penso, a minha opinião, tanto que tem os irmãos que me assistem e que me seguem para ouvir a minha opinião e assim refletir junto, porque a gente só consegue evoluir espiritualmente quando a gente sabe das situações que ocorrem, as notícias por aí, e é como a gente discerne isso tudo, né? E isso é muito bom, né? A pessoa tá por dentro do assunto e saber discernir esse assunto de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver aqui. A denúncia, irmãos. É até difícil ler algumas coisas que estão nessa denúncia, mas a gente vai tentar aqui. Vocês já devem ter visto em outros canais, então só vou repetir. Denúncia grave, Guarulhos. Cara Irmandade, a paz de Deus. Conforme prometido em dezembro, caso não houvesse mudanças, iríamos denunciar e colocar sobre o telhado quem é os anciães, cooperador e diácono homossexual de Guarulhos e Mogi das Cruzes. Olha, pelo que eu entendi aqui, teve alguma denúncia, alguém já falou alguma coisa. Só que assim, irmãos, a gente traz essa situação aqui. O que aconteceu com a CCB de fazer muitas vezes com outros, isso são escândalos locais, tá? Por exemplo, o jovem ali foi denunciado por outro, né? Que às vezes são até colocados de cooperador depois. Esses que levam essas conversinhas para ancião, eles tendem a crescer. É o que o Ansiboy quer. O Ansiboy quer essa oportunidade de evoluir diante dos seus outros como uma preocupação com a obra de Deus, que na verdade, irmãos, a gente sabe que tem muitos do ministério aí que chegou até lá em cima, todas as denominações, tá, irmão? É assim. Todas. E todo o âmbito da vida. Trabalho, tudo. Ele consegue bajulando as coisas. Então, aquele que gosta da bajulação, ele entende como um ajudante ou como alguém preocupado com aquele setor que ele está, seja na igreja, com a graça ou, né, com a obra de Deus que é a igreja, nem são pessoas, porque existe muito no clero, por exemplo, da igreja católica, aquela igreja ministério lá, Papa e todos os outros que fazem parte ali no Vaticano, em todas as esferas católicas, existe a igreja povão. E aí, esses que estão ali no meio dessas, andando atrás de ministério, eles ganham cargo fazendo denúncias. Então a CCB, muitas das vezes, que nem o caso dessa região aqui, do Gil Scarcelli, não sei se todos é assim, o Gil Scarcelli, até quem está assistindo aí sabe do que eu estou falando. Ele, inclusive, sabe. Tem muitas pessoas que querem crescer de acordo com o que ele denuncia, o que ele fala, que mesmo sem provas. E agora o que está acontecendo com a CCB? Uma denúncia grave de gente do ministério. E a gente vai levar isso aqui como a CCB é assim. As denúncias que eu trouxe aqui da Assembleia de Deus, né? Igual essa outra igreja, naquela localidade, a Assembleia não é de Deus, ela é a Assembleia do pastor. Porque ele tem a chave da igreja, ele fecha, ele não deixa fazer o culto, né, a hora que ele quer. Então essa é a igreja CNPJ, que tem o templo, que tem um dono, que tem um regimento, que o povo não pode fazer culto a hora que quer. Essa é a igreja ali. E quando a gente fala isso, eu estou falando da Assembleia de Deus inteira. Essas denúncias aqui, conforme alguém traz, parece que a congregação, na realidade, que se compactua com isso daqui. Não tem lógica alguma uma pessoa pensar uma coisa dessa, porque por muito menos eles tiram a liberdade dos outros.
por pouca coisa. Então, alguma coisa está acontecendo. A denúncia que diz que levaram até lá teve as testemunhas, falaram assim uma testemunha de alguém, o nome. Não, mas nós sabemos o nome, tá? Sabe o nome, mas levou a testemunha, porque a CB já fez muito disso. Eu sou prova viva disso, não teve testemunha de nada, nenhuma ata, nada, só o ancião mesmo fazendo a acusação. É uma loucura. E aqui pode estar ocorrendo alguma coisa desse tipo, né? Se eles resolverem, a gente traz aqui. Mas vamos lá. Então, tá tendo de Guarulhos e Mogi das Cruzes cheio de homossexuais. Tá cheio, ó, é ancião, tá falando que é ancião. Vamos lá, isso aqui eu tô rindo, mas pode ser um caso muito grave, né, irmão? Pode ser muito grave. Só que gira em torno de um pessoal que não tem muito o que a desejar. Eu vou comentar vocês o que se esperar, eu vou comentar com vocês depois. Ó, trata-se de... Aqui vai falar o nome, ó. Não falou, irmão. Ancião do Jardim Novo Portugal. Bom, se fala isso aqui, já a pessoa já deduz, né? Tá escrito ali, põe pontinhos. Mas pode ser que tenha mais de um ancião lá também. Eu não sei, eu tô lendo o que tá aqui. Um jovem nos procurou e disse que fez sexo oral nele, tanto no pene como no ane, e que o mesmo estava louco para penetrar-vos. Que coisa louca. Porém, eu tô lendo diferente, mas vocês sabem. Porém, com medo, o jovem recusou. Também alicia jovens que ele sabe ser homossexual nos finais dos cultos, oferecendo caronas, a fim de que esse jovem faça sexo oral B nele. Oral B é pasta de dente, né, irmão? Olha que eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Não tô conseguindo acreditar, infelizmente. Vou fazer o quê? A pessoa do ministério. E vocês vão ver por que ainda. Exerce o seu ministério livremente atendendo reuniões da mocidade, busca de dons, protegido pelo outro ancião homossexual. Nossa, protegido por outro ancião. Sinto muito, irmão, eu tô achando engraçado. Mas eu sei que existe esses problemas assim, claro que existe. Em todas as denominações, irmãos, tá cheio. De quem você menos espera, tem isso aí. Nem que você... Olha, irmãos, é complicado. Lá tiraram o cargo lá do rapazinho porque ele tinha características afeminadas. Tiraram de auxiliar de jovem. Ele foi lá, quebrou tudo a igreja com raiva, né? Que aconteceu aquilo lá no outro vídeo aí que vocês viram. E aqui tá falando que um é, outro é. Parece que ele falou até que ancião, cooperador, diácono. Nossa, aqui é Guarulhos agora. Ixi, essa denúncia aqui é braba, hein? Só que a gente precisava dos nomes, né? Os nomes, porque assim fica fácil, né, colocar aqui e ficar falando como se a igreja estivesse sendo conivente com essa situação. Mas não tem nome, né, irmão? Fica difícil. Sei que a gente começa a trabalhar assim, irmãos, falando desse jeito. Eu sei que eles fizeram muito isso com as pessoas, sem testemunha, sem nada, de ir lá. E o Gilson Scarcelli sabe muito bem como que é isso aí. A ata, cadê a ata, né, Gilson? Lembra aquela vez? Eu fui em 3 reuniões, praticamente 4, vocês me chamaram porque não queria que eu tocasse. Tinha uma inveja danada o povo daqui. E eu, como não sabia, ninguém falava o porquê, eu continuei tocando. Falei, eu vou tocar, por que eu não? Né? Não, mas tocar não leva pro céu, a pessoa fala isso, né? Mas por que eu tenho que parar? Eu sou músico, né? E aí fizeram reunião e veio, mas só que sem nenhuma acusação de alguma coisa e muito menos uma testemunha. E Justo Scarcelli tá sabendo muito bem disso aí, como que é. E o que acontece aqui agora é que não tem os nomes e não tem as testemunhas. E a congregação está pagando pelo mesmo procedimento que se adotou, infelizmente, na internet. Porque eu poderia vir aqui e defender veemente, mas... praticamente, como a gente sabe que dentro do ministério tem um povo e o povão é outro. Eles escolhem a quem eles tiram liberdade, a quem eles fazem essa acepção de pessoas. Como eu falei, meu caso aqui, contei a história, a pessoa teve a ousadia de trazer uma carta. Quando eu falei que ia contar isso, quem tá no canal agora, irmãos? Quando eu falei que ia contar a minha história, que aliás está no canal aí. Quando eu falei, a pessoa fez a ousadia de trazer uma carta. Ela até fica aqui, porque é o que dá muita força pra gente, sabe? Saber disso tudo, porque eu acho que Deus age dessas formas mesmo. Trouxe toda uma narrativa do que poderia ser o meu problema, quando eu namorei pessoa que não era da igreja, né? E hoje
né, hoje pode namorar quem é da Assembleia, e às vezes casam e tem liberdade ainda, tocam na igreja, né? Mas naquele tempo a acusação era mais isso daí. E só que assim, existia N pessoas assim ali, nesse estado, sabe? Mas eles pegaram eu. E eles são maldosos a esse ponto. Agora, o que está acontecendo? Dentro do ministério, às vezes eles seguram essas acusações. Seguram, aguenta barra. Porque aqui mesmo quem trouxe a acusação, irmão, depois veio pessoas falando cada coisa. Olha, eu ainda... Vamos deixar para um outro momento. Mas aí eles seguram a barra e deixam tudo normal sobre essas outras pessoas. Mas a acusação tem que ter um nome, tem que ter uma testemunha. E o ministério tem que tomar uma atitude, porque são aqui acusações de praticamente tudo. Ancião, diácono, cooperador. Meu Deus do céu. E eu tô assim, né? É que hoje a gente tem uma espiritualidade diferente. A gente enxerga todo esse ambiente religioso dos desigrejados de uma forma diferente. Hoje eu visito, quando tenho oportunidade, eu vou em outra denominação, visito, né, faço uma visita a eles. Congreguei ali em Marília e faço academia onde o cooperador da minha central, onde eu fui a vida inteira, criado ali dentro praticamente, me convida para todo momento para ir ali para a central, para congregar com eles. A maioria daqui sabe a minha história, sabe como que foi levantado as coisas aqui, sem causa e motivo, razão alguma. Eles podem até arranjar alguma coisa, talvez, né? Igual foi lá, o ancião conseguiu uma carta de uma mulher que ele tinha saído, falando que não teve relação com ele, nada. Ele trouxe lá pro ministério e ficou tudo certo. E alguns aí sabem de quem eu tô falando, né? Que o anjo falou com ele, até chama ele de um apelido carinhoso, de Zé. Ficou por isso mesmo, né? Então, com a maldade se expande, as pessoas, eu recebo mensagens às vezes absurdas assim de algumas pessoas que às vezes eu acabo bloqueando. Às vezes quer pegar a gente falando alguma coisa para incriminar a todo momento. Isso aí a gente sabe que existe. Mas no meu caso não teve nada. Mas eles são maldosos e audaciosos, né? Vamos ver aqui, ó. Um jovem nos procurou, Jardim Novo Portugal. Vamos lá. Um jovem nos procurou e disse que fez Seche orar nele, tanto no Tene como no Ani, e que eu mesmo estava louco para adentrá-lo, vamos falar assim. Porém, com medo, o jovem recusou. Também alicia jovem, que ele sabe ser homossexual, nos final dos cultos, oferecendo caronas a fim de que esse jovem faça sexo oral neles. Ele exerce o seu ministério livremente, atendendo reuniões de mocidade, busca de dons, protegido pelo outro ancião homossexual. Sou conhecido como ancião do teste do sofá. Se queres ir para o ministério de ancião no setor bom sucesso, você deve se deitar com... Aqui não falo o nome da pessoa, eu fico incomodado. Se é uma denúncia real, verdadeira, para que isso? A alegação de vários cooperadores e cooperadores de jovens da região que receberam essa proposta. A alegação... O que é isso aqui, gente? Para conseguir o ministério, você deve se deitar com o fulano, né? A alegação de vários cooperadores e cooperadores de jovens da região que receberam essa proposta. Meu Deus do céu, mas se tem essa alegação, como que essa pessoa tá no cargo? Tá um pouco estranho isso aqui, viu? Por isso tem muito homens de Deus mofando como cooperador de ofício e cooperador de jovens, mofando nesse setor sodomita dominado por fulano de tal, além de Grande Babilônia, Mogi das Cruzes. Meu Deus do céu, hein? Que situação é essa, irmão? É o que eu falei pra vocês. As denúncias, elas vêm, às vezes vêm com pessoas que tá com uma mal intenção e algumas raivas, talvez, né, de alguma coisa que aconteceu. Você vai pegando raiva, você vai pegando um ódio, você só quer saber de coisas ruins que acontecem na denominação. Parece que para alimentar isso tudo que você passou e você quer ficar comentando e remoendo isso e sabendo de coisas para que isso te faça sentir melhor. Eu não tô te julgando por isso, porque isso faz uma limpeza em você que se automutila por dentro, você que traz uma situação de angústia por algo que aconteceu com você, real, um pecado que você caiu, ou alguma coisa que te julgaram e não era verdade. Então você quer saber de todas essas coisas e não tem problema nenhum. Só que você tem que pensar que dentro dali tem tantos irmãos levando as coisas a sério, temente a Deus, que uma coisa dessa jamais iria deixar passar e iria ser, sim, cortado esses irmãos.
se viesse assim à tona as provas e as coisas, não tem cabimento se oferecer cargos em troco dessas coisas. Isso aí é um absurdo do absurdo. Então eu acho que tá além isso aí. Não tem como, né, irmãos? Infelizmente fala que a Irmandade toda sabe, que os irmãos ali, cooperador, tudo sabe que chegou no cargo. Coisa estranha isso aí, irmão. Né? A gente vai esperar o desfecho, o que vai acontecer, se a denominação vai tomar alguma posição, porque se fizeram tantas coisas injustas, hoje paga por essas injustiças com essas coisas que se levantam aí, mas eles têm que ter uma posição, né? Porque é um absurdo esse negócio aí, não tem como, não tem cabimento. A gente pode ler aqui, eu vou ler para vocês o livro de Mateus 20, versículo 25 ao 28. Vamos lá. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate de muitos. Então não confie em denominações, em pessoas, em lugares, irmãos. A gente posta, ontem eu fiz um vídeo de outra denominação, uma pessoa comentou assim: mas você fala como se essas coisas houvessem na CCB, ou tudo que acontece aqui de ruim falam que é da CCB, que se insinuar essas coisas. Só que às vezes é até o contrário, às vezes a pessoa tem uma idolatria tão grande pela placa, que quando acontecem uns absurdos desse aqui, e às vezes tem até vídeo dentro da igreja com algumas coisas que aconteceu, alguma briga, eles falam: é CCA, Ministério de Jandira. Logo vai jogando que é outra denominação. Por quê? Aquela que ele está, geralmente ela é infalível, ela é a imaculada, é o lugar. Isso é idolatria, irmão, porque são homens governando, são pessoas ali dentro, sujeito aos mais variados erros, assim como foi a igreja de Corinto, assim como foi as igrejas nas escrituras. A congregação, irmãos, não é um lugar infalível, um templo de idolatria ou um sistema para você idolatrar. Assim sei que fazem muitos líderes ali dentro. Líderes ali dentro, muitas das vezes, irmãos, eles olham a igreja ali como uma obra de Deus, e os irmãos ali, esses jovens que foram injustiçados por Braz, nessas regionais, essas igrejas aí afastadas, como aqui, como aí na sua cidade e outros lugares, lá por Braz são só número. Eles não têm isso como obra de Deus, porque eles poderiam resolver isso facilmente. Essas injustiças aí, são jovens que fulano estava namorando uma pessoa que não era da igreja, aqui tem esses casos, e tirou a liberdade dele ali por vários anos, e fica anos e anos, a pessoa chega a 40, 50 anos sem liberdade ali, e tudo achando normal, batendo palma pra essa loucura toda que o Braz poderia resolver, porque a Bíblia não dá respaldo pra isso. Não ser para aquele que está em pecado e não se arrepende, não sai daquela vida e está ali manchando a comunidade, aí ele é disciplinado. Foi assim, 1 Coríntios capítulo 5, foi esse o motivo. Mas só que eles querem fazer diferente. Eles querem esperar um sentimento do homem para perdoar alguém. E agora aí, ó, uma acusação forte contra o ministério. E o que o Braz vai fazer? Vai ser conivente novamente com sendo verdade ou não, porque se for verdade, faz anos que esses daí estão do ministério. E se não for verdade, irmão, vai ser conivente com as injustiças que aconteceu por aí também, com as mentiras que levantaram, e vocês foram lá e tiraram a liberdade por anos e anos, confiando na sua própria dedução, no lugar de Deus, se pondo no lugar de Deus para avaliar. Isso é errado, irmão. Isso é errado. A gente pode ver aqui, por exemplo, o livro de 1 Pedro 5:1. 1 Pedro, capítulo 5, 1 em diante. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei o sofrimento de Cristo e também participo da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou com disposição e não má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Bom, é incrível isso aqui, porque as pessoas conseguem não olhar para o livro que é a palavra de Deus e fazer ao seu modo. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre seus cuidados, mas abusam. Porque isso dá glória, isso dá prazer. Aliás, umas pessoas que são falidas na sua moral familiar, como pai, filho, como alguém no trabalho,
quando ele está na igreja, que é o único lugar que ele pode ter poder, ele vai deixar de punir e jogar fora um irmão ali por alguma coisa que falaram ou inventaram? Não, ele vai querer fazer isso aí. E o Braz alimenta, dá poder, dá chance para esses, porque eles não conseguem resolver. Hoje eu tenho pena dessas pessoas. Eu tenho dó, muitas vezes, dessa comunidade por viver sofrido assim, em torno de homens, em torno de maldade, assim, e ser conivente com tudo isso. Hoje eu tenho pena. Vou deixar um vídeo para vocês refletirem sobre isso daqui. Sobre essa maldade que fizeram muitas vezes com outros. Que muitas vezes jogaram fora pessoas e os outros ficaram quietos, coniventes e não quiseram fazer nada. E eu vou deixar esse vídeo para vocês e espero que vocês reflitam no que vai passar aí. Deus abençoe grandemente a todos, paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo. Você, qual o seu nome? Guilherme. Guilherme, junte as suas coisas, saia da minha sala e não volte nunca mais. Fora! E fecha a porta. Bom, agora a gente pode começar. Para que servem as leis? Para que haja ordem na sociedade? Não. Para serem cumpridas? Não. Para que as pessoas erradas paguem pelos seus atos? Não, mas será possível? Ninguém vai responder essa pergunta, certo? Para que haja justiça? Isso, finalmente. Para que haja justiça. Agora me respondam, para que serve a justiça? Para garantir os direitos humanos? Também. O que mais? Seria para diferenciar o certo do errado e premiar quem faz o bem? Não tá ruim. Mas me respondam mais uma coisa. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme da sala de aula? Gente, é uma pergunta simples. Eu quero que vocês respondam de forma decidida e unânime. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme, sim ou não? Não. Poderia-se dizer que eu cometi um ato de injustiça? Sim. E por que ninguém fez nada a respeito? Para que nós queremos leis e regras se a gente não está disposto a fazer o que é necessário para que elas sejam cumpridas? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Cada um de vocês. Não voltem a ficar calados nunca mais. Guilherme, pode entrar. Obrigado pela ajuda, viu, Guilherme? Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a dignidade. E a dignidade não se negocia. Não importa se eu sou o professor de vocês, ou se eu sou o reitor da universidade, ou se eu sou um juiz, ou até um ministro do Supremo. Não se calem diante da injustiça.